tema desta campanha. Quanto você acha? Irmão, leve a sério esse tipo de propósito. Isso daqui é uma coisa muito séria. Eu tenho muitos testemunhos para contar, e o maior deles, quem vivenciou, foi o meu pai, que é pastor hoje. Quando ele se converteu, eu era um adolescente e a minha mãe não era crente. Eu via meu pai pegar um voto, que era um envelope que atrás, naquela época, você escrevia um pedido de oração. Meu pai levava isso para o monte para orar comigo e fez, não sei se 7 ou 14, ele fez uma quantidade de dias de oração que no final da campanha, ele amassava assim para orar com tanta fé, pedindo para Jesus salvar a minha mãe, a esposa dele. E ele amassava, no final da campanha, aquilo estava cheio de terra, pastor, amassado, todo sujo. E ele colocava no chão e ele pegava de novo e orava, e eu acompanhei ele nessa campanha. Hoje minha mãe é crente. A quantia em dinheiro é uma coisa que você determina por fé, mas existe um propósito atrás disso. Bote, isso é sério. Eu vivi coisas lindas de Deus nesses meus 30 e tantos anos de evangelho. E voto é uma coisa que, se você cumprir, Deus faz a parte dele. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, primeiro versículo. Vamos analisar essa palavra através de uma pregação um pouco mais expositiva aqui hoje. Diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me que és o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a teu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quem pode dizer amém? Amém. Pode se assentar. Quem acredita na provisão de Deus pode glorificá-lo por isso. Irmãos, Deus cuida da gente. Deus é Deus, Deus é Pai, Deus é provedor, Deus é o Senhor. Aqui existe uma história, e essa história, esse fato ocorrido, trata-se de alguns comportamentos que uma pessoa teve, e nós vamos tirar proveito deste comportamento dessa pessoa, desta viúva. O texto ele começa a falar, irmãos, acerca de uma mulher. E o mesmo texto revela que esta mulher era a mulher dos filhos dos profetas. E quem eram os filhos dos profetas? No tempo do Antigo Testamento, mais especificamente aqui no período de Eliseu, a Bíblia revela que existia um grupo de pessoas que se ajuntavam para poder estudar sobre os textos sagrados, sobre a lei de Deus. E o propósito desta reunião era que pudessem sair destes grupos, ou aqui deste grupo, um profeta.
E a mentoria deste grupo acontecia por um profeta já designado por Deus. Então o primeiro versículo mostra que Eliseu, vamos assim chamar, era o professor dessa escola, aonde um dos seus alunos, determinado aqui no primeiro versículo como filho dos profetas, veio a morrer. E a Bíblia Sagrada revela que esta mulher, que era a esposa deste filho de profeta, que era do grupo de Eliseu, agora procura Eliseu com uma demanda de um problema. E que problema era este? O marido desta senhora morreu. E nós estamos falando de um período este que não tinha uma previdência social que garantisse pensão vitalícia para uma pessoa ou para uma mulher viúva cujo tinha o seu marido contribuinte, como o INSS do Brasil. Sendo assim, era uma viúva que estava talvez com parcelamento de uma dívida, só que agora o potencial econômico da sua família, que era o seu esposo, veio a morrer. Então ela se deparou diante disso e perguntou assim: o que eu vou fazer agora? Porque os credores batiam na sua porta. Os credores queriam receber a parcela da dívida atrasada. E ela provavelmente tentou justificar: o meu marido morreu, era o único que trabalhava nessa casa para sustentar esta família, e agora eu não tenho mais dinheiro para poder pagar. E talvez no segundo mês acumulou a parcela, e no terceiro aquilo chegou ao ponto desses homens baterem na porta desta mulher e dizer assim: o teu prazo de pagar a dívida acabou. Se você não tem dinheiro para poder pagar, você vai ter que pagar através de mão de obra. E eu estou vendo que você tem 2 filhos dentro da tua casa. E me digam os senhores que são pais, a senhora que são mães, você que trabalha para colocar o pão dentro da sua casa, e agora aquele a quem você deve levar o seu filho para trabalhar como escravo para pagar uma dívida que foi tua, como será que ficou o coração desta mãe? Mas o texto vai mostrando que ela era filha, ela era esposa do filho de um profeta. E com certeza esse filho de profeta que estava dentro de casa tinha ensinado do Deus que já tinha aberto o mar vermelho, tinha falado para sua esposa sobre o Deus que mandava maná do deserto. Então ela deve ter pensado comigo: Deus não vai me deixar só, eu vou procurar a orientação de Deus e vou atrás do profeta. Ela bate agora na casa de Eliseu e conta toda essa história que eu acabei de narrar para vocês agora para o profeta. E disse para ele: eu só tenho 2 filhos e o meu marido morreu. Se me tirarem tudo aquilo que eu tenho, qual vai ser a minha situação? E o profeta escutando ela. E se você analisar a resposta do profeta no primeiro versículo e no segundo versículo, ele parece que é um pouco grosso na resposta, porque enquanto essa viúva narra o dilema de vida, ele olha para a cara dela e diz assim: você vem até mim, me fala você o que tenho eu de fazer para resolver essa situação. Mas a fala do profeta, por mais que pareça ser grossa, tem uma conotação imperativa no sentido de dizer: eu sou profeta e só sou instrumento, mas existe um Deus aqui. Ele é aquele que vai fazer alguma coisa. Fala para mim o que é que você tem dentro da tua casa. E parece ser estranho, porque às vezes a gente ora, porque eu já orei assim, talvez alguém está fazendo assim. E na oração a gente quer que levantemos de joelhos, tudo já esteja mudado. E a gente às vezes se frustra, porque depois da oração a gente às vezes percebe que está do mesmo jeito. Porque depois da oração, muitas das vezes você precisa fazer alguma coisa. Moisés passou por isso.
Faraó voltou. Faraó atrás. Deus abençoe. Glória a Deus. Faraó atrás. E Moisés orando na frente do mar. E Deus disse o que para ele? Por que clamas a mim? Vou traduzir o que Deus falou para ele. Cale a boca e pare de orar. Não é hora para orar, é hora de fazer. Não é hora de ficar de joelho clamando. É bom orar sim, mas levanta de joelho e faça alguma coisa. Porque a minha parte é fazer um milagre. E a tua, o que é que você tem na sua mão, Moisés? Está percebendo como Deus trabalha? Quando você acha que Deus vai estalar o dedo e fazer vitória, Ele está dizendo: o recurso necessário para fazer já está na tua mão, faz alguma coisa. Eu profetizo que na mão tinha muita gente aqui. Deus vai colocar pouco, mas vai ser o necessário. Pega. Porque se eu aprendi matemática na vida, eu aprendi primeiramente que para eu fazer de fato uma conta de multiplicação dar mais que zero, eu preciso de pelo menos uma unidade de qualquer coisa. Porque o único número multiplicado por ele vai continuar sendo zero, é o próprio zero. Tem 5.000 para comer, vai procurar uma unidade de qualquer coisa aqui. Só tem 5 pães e 2 peixinhos. Deus multiplica um pouco e 5.000 de barriga cheia dando glória. E tem gente achando que é pouco. Às vezes Deus coloca a estratégia na cabeça do empreendedor para começar com quase nada. Não tem dinheiro, mas tem um crédito no banco. Não tem dinheiro, mas tem um parente, ele é bom pagador que empresta para ele. E ali ele vai empreender e vai multiplicando. Ele compra o primeiro palito de sorvete. Depois ele compra o tanque, bota na geladeira e faz o picolé. Depois ele compra o isopor, coloca dentro. Daqui a pouco você olha a cabeça dele, tem um chapéuzinho na cabeça e uma buzina dizendo: olha o sorvete. E tem gente dizendo assim: é pouco, se preocupa não. Ele está botando a fé. A fé. Levante a sua mão que Deus está falando aqui dentro. Aqui. Você tem, porque Deus te deu. E eu não estou falando só de objetos. Olha para minha cara e faça assim, ó. Respira fundo. Às vezes energia para fazer já é o suficiente. Você está respirando. Amanhã é segunda-feira, levanta diferente. Para dizer que no teu emprego Deus às vezes nem quer que você trabalhe para os outros. Coloca a tua criatividade para colocar o teu plano em ação. Deus é com você, rapaz. Deus é com a senhora. Deus não vai te dar pronto. Ele está perguntando: fala para mim o que você tem. Fala para mim a unidade de qualquer coisa que tem dentro da sua casa. E aí essa mulher vai: primeiro eu vou lá em Moisés. Ele está dizendo: eu tenho aqui um cajado na mão. Então vai, usa aí. Toca o cajado aí. Se eu soubesse eu já tinha feito, Senhor. E eu aqui orando. Pois é. Vem para a campanha orar, mas segunda-feira faz alguma coisa. Sai daqui com uma atitude. Vocês estão aqui comigo entendendo? Faz alguma coisa, diz aleluia. Que bom, que bom. Então vamos lá. Ela parece que na cabeça, porque é uma resposta meio que pronta. Porque a cultura da vitimização, pastor, faz a sempre olhar para alguém e contar uma história para que alguém tenha dó de mim. Mas eu tô fraco, eu não sou ninguém me ajuda, que o pastor não tem amor,
que a igreja não tem amor, que ninguém faz nada por mim. E a gente se vitimiza, sendo que Deus quer dar para você uma coisa chamada, repita comigo, auto-independência. Diga isso. E o que é isso? Pergunta para mim, Rogério, que troço é esse? É você ter capacidade de fazer por você, sabendo que quem te abençoa é a igreja quando você precisa. Mas se Deus te deu inteligência, ar e saúde, fica tranquilo, fala para Deus o que é que você tem dentro da tua casa, e ela vai com uma resposta pronta. Parece que se vitimizando, porque a primeira coisa é falar que não tem nada, mas ela diz, tua serva não tem nada em casa, vírgula, e a vírgula conota pausa, e a pausa parece que faz ela refletir se de fato ela tem ou não tem alguma coisa. E ela pensa, mas peraí, até que tem um negócio lá, acabou, mas não acabou tudo, porque por mais difícil que as coisas tenham, pelo menos 3 dedos de botijão de gás ainda tem na casa do crente. Tem pelo menos lá uma farinha de mandioca para mexer. Tem pelo menos um chuchu para colher na cerca. Talvez não tenha o Big Mac que você queria, mas Davi disse que ele já era velho, mas um dia foi moço. Mas nunca vi um crente desamparado e nem seus buguelinhos passar fome. Está na Bíblia. Então se você é crente, eu não profetizo apartamento, mas comida na tua casa não vai faltar jamais. Então não adianta falar não tem nada, tem. Ela falou não tem o que eu queria, mas tem um vaso lá, no canto da despensa. E dentro desse vaso tem um pouquinho só de azeite. O profeta, então tem. Então tu vai fazer o seguinte, moça. Tu vai pegar os teus 2 filhos e acabou a moleza. Vocês vão na rua dos coqueiros, que aqui é tudo número, né, pastor? Vai na 25, na 24, na 23, na 50. Vai na 30. Se vira, toca o interfone de todo mundo lá, e você vai pedir vaso. E talvez dentro da cabeça dela falou assim, vaso? Vaso não tem valor econômico algum aqui. O que eu vou fazer com vaso? O que interessa é o que está dentro. Para que eu quero vaso se eu não tenho nada para botar dentro? É eu pegar um pote de margarina e não ter manteiga? É eu pegar uma marmita da Tapoé sem o arroz e sem o feijão? O recipiente não é mais valioso do que o que vai dentro. E o profeta só vai atrás dos vasos. Só vai atrás dos vasos. E quando você conseguir esses vasos, você vai entrar em casa. Você vai entrar no quarto. Oh glória. Você vai fechar a porta do teu quarto. Você não vai postar nada no Instagram, partiu o vaso, não, é dentro da porta do seu quarto. Você não vai postar no status do teu WhatsApp, partiu pra vitória, não, tem coisa que eu quero fazer só com você. Entra com teus filhos, pega o vaso e leva para dentro do seu quarto e fecha a porta. O versículo 4, então entra e fecha a porta. Eu vou repetir, você quer milagre? Entra e fecha a porta. Enquanto Deus prometeu o milagre, não conta, porque vai ter invejoso, vai querer atrapalhar a tua vida. Se você quiser montar um negócio, o invejoso vai botar uma barraca do seu lado só para atrapalhar você, vai querer ser concorrente, vai fazer de tudo. Então milagre se conta quando você recebeu. Se você está em processo, aguenta aí, aguenta, segura a dor, entra no seu quarto e faz o que Deus mandou. Com a sua família, geme e chora. Com seus filhos, geme e chora. Porque lá dentro é que Deus vai fazer o acontecimento surreal. Aí ela
pega Joãozinho e Pedrinho e vai atrás. Aí as senhoras e senhores vão de concordar comigo. Isso é muito lógico, muito simples de analisar. Que alguém emprestou e alguém não emprestou. Sim ou não? Nem todo mundo tem. Tem gente que empresta porque é bom. Tem gente que não empresta, não deixa de ser bom, porque às vezes não tem também. Depende. Mas uma coisa aqui é lógica. Se essa mulher fosse falada muito mal no Vargem Grande e morasse aqui, ninguém ia prestar para ela. Sim ou não? Porque ela saiu na casa dos outros falando: tu me empresta um vaso aí, eu já devolvo para a senhora aí. E se o histórico dela fosse um histórico complicado? Prestar para a senhora: no último aniversário do meu filho você nem devolveu minha tapoé, minha senhora. E agora quer meu vaso? E tem umas aí que não devolve mesmo. Diga: Jesus, pega ela aí, fala aí. Pega ela. Porque quem tem um bom histórico, Deus abençoa ele. Você não precisa ter dinheiro, mas você tem que ter nome. Você tem que entrar no 6091, é isso? De cabeça erguida aqui. Sou pobre, mas aqui eu não devo para ninguém. E se tô devendo, tá negociado, tô pagando. Porque tem gente que tem que descer lá em cima, porque quem deve tá lá. Aí o bilhete, curiosamente, não passa, né? Aí desce pela frente, mas Deus sabe o motivo. O que eu tô querendo dizer é que crente, mais do que dinheiro, tem que levar crédito, boa fama, para conseguir. Isso aqui é mais, faz nem uma pregação, pode ter uma aula de administração de empresa, né, pastor? Mas não é não, isso aqui é coisa de milagre. Pega a tua parte aí, em nome de Jesus. E aí ela falou assim: Joãozinho, vai lá e pega. Sabe o que significa? O tamanho do relacionamento dessa mulher no bairro dela determinou o tamanho do milagre dela. Não é assim, pastor? E se ninguém tivesse emprestado uma vasilha para ela, aonde que ela ia botar o azeite? E tem gente que tá dizendo: eu não preciso de ninguém, Deus que me sustenta, então eu não vou. O negócio é com Deus, irmão, sai pra lá. E na empresa do irmão tá pegando alguém com o meu perfil, ele não me indica. Por quê? Porque eu sou crente de cara feia, sisudo, e Deus não me abençoa, e depois eu vou orar. Então, vou te dar um conselho. Sabe esse irmão e essa irmã que está sentado aí do seu lado? Trata bem ela, porque às vezes o teu milagre está na mão dela. Você pode olhar para ela e falar assim: me trata bem. E se eu fosse você, eu levantava o nariz mesmo para falar: fala para ela, me trata bem, que amanhã Deus pode me usar para abençoar você. Então levanta a mão só quem está em comunhão com a casa, olha aí, para a honra e a glória do Deus Altíssimo. Imagina Joãozinho chegando com aquele punhado de vaso. Olha aqui, mãe, ela falou: rapaz, a gente é amado aqui mesmo, hein? A gente é crente. A gente tá devendo, mas tá negociando a dívida, tá, né? Quer pagar. Então todo mundo nos ama aqui. Certo, certo. E lá pouco lá, o Pedrinho, são dois. Ô mãe, tem vaso aqui de tudo quanto é jeito. A fulana não tem tapoé, mas eu trouxe da Doriana mesmo aqui. Traz, meu filho. Não importa se o vaso é novo, não importa se o vaso, só não pode estar vazando. Não pode vazar. Porque não importa o recipiente, só não pode vazar. Porque o que adianta ter um recipiente bonito, porém vazando? O que adianta vir aqui com a cara bonita, mas sai daqui vazando? Já pensou nisso? O que adianta eu chegar aqui lindo, maravilhoso, glória, aleluia, pregar bonito para você que está me ouvindo, alguém cantar bonito para você que está aí, mas aqui em mim tem um vazamento, que a minha beleza estética tenta, mas que no dia a dia, tudo que eu recebo aqui, eu perco ao sair daqui. Tem vasos que não são bonitos, mas estão inteiros. Tem vaso tão lustrado, mas tem vazamento. E
Tem 2 problemas de você ser um vaso vazando. O primeiro, vazamento deixa rastro e toma muito cuidado com ele. Aonde um carro com óleo vaza, alguém, olha, passou um carro vazando aqui. Se tem uma caixa d'água vazando, alguma coisa vai ficar úmida dentro da tua casa, porque o rastro deixa algum tipo de coisa. Ninguém consegue esconder o furo que tem no vaso por muito tempo. E o que provoca o furo no vaso? Lá em Salmo 51, Davi vai orar e ele revela: Senhor, pisei na bola, meu vaso rachou, trincou, mas só não retira de mim o teu Espírito Santo. O que Davi está dizendo? A gente erra, a gente falha, mas toda vez quando você chegar aqui, quem faz uma oração quando entra aqui nessa casa? Eu faço, tu faz? Tu vai fazer o seguinte: em vez de você falar para Deus que você é especial, que você é bom, que você é o cara, coloca a sua cara nesse assento estofado e diz assim: Senhor, ufa, cheguei aqui, pisei na bola na segunda, errei na terça, falei o que não devia na quarta, mas pelo amor do teu nome, aqui é a casa do oleiro, me quebra, me faz de novo, mas eu não posso sair vazando daqui. O primeiro é que o vazamento deixa rastro. E o segundo, uma hora a conta do vazamento chega. E aqui eu não preciso explicar nada, né? A conta chega. Você pode não arrumar a caixa d'água, mas a conta uma hora chega. Tu pode não fazer o motor do teu carro, mas deixa fazer e ficar vazando. Uma hora a conta lá vai chegar. Tudo que vaza, a conta chega. E se a conta chega aí embaixo, glória a Deus. Imagina chegar naquele dia. Você tem que pagar a conta diante de Deus. Então que Deus preserve o teu vaso. E quando chegou o vaso ali, voltei para o literal do texto. O profeta falou: pega o pouquinho que tem no fundo daquele que você já tinha e começa a derramar. Entenda uma coisa, isso daqui talvez seja, se não for a mais importante disso, que eu já vou entregar esse microfone. Vai para tua casa botando isso em prática. Sabe o que é fé? Dentro do texto, fé é você olhar os vasos vazios, mas mesmo assim ter providenciado ele. Saber que ele não vai resolver agora, mas por fé vai ter utilidade depois. Atitude de fé, escuta isso, que o Espírito de Deus preserve a tua atenção, porque é essa hora que o diabo gosta de distrair pessoas, porque uma frase você leva para a tua vida e muda a tua história. Escuta isso. Às vezes, o que falta é você mostrar através de uma atitude de fé a antecipação de uma situação antes que ela aconteça. Eu vou te explicar melhor. Tem gente aqui que está estudando para ter uma profissão. Sim ou não? Agora eu olho para cá também, né? Por que não? Mas deixa eu olhar um pouquinho para esse lado agora. Sim ou não? Atitude de fé é você comprar. Como é que chama aquele negócio lá, Jaque, de botar no ouvido do enfermeiro, de olhar o coração? Como é que é? Fala isso aí. Você sabe o que eu estou dizendo? Alguma coisa cospe o que não é telescópio. É um exemplo que eu achei aqui. Você não se formou, mas você já comprou para usar. Isso é fé. Fé é você não ter, por exemplo, advogado gosta de balança dentro do escritório, não é assim? Compra um quadro, bota no seu quarto. O dia que você abrir teu escritório de advocacia, você só vai transferir daqui para lá. Isso é fé. Você não tem diploma, não tem OAB, mas você tem certeza que você vai chegar lá. Fé é orar para chover no dia de sol e já botar o guarda-chuva dentro da mochila, metaforicamente falando. Isso é fé. Fé não é orar para casar. Vai na 25 de março, meu filho. Todo sábado.
lençol, de cama, de casal, não é de solteiro não, é pela fé. Quem pode dar glória a Deus porque está pegando isso aqui? Mas pregador não tem nem namorado, não interessa, minha filha, cadê tua fé? Traz os vasos, traz os vasos. Está esperando acontecer para comprar, isso não é fé. É o firme fundamento, pastor. É o firme fundamento. Não tenho, mas eu já estou comprando as coisas, me preparando porque eu vou ter. Na igreja pentecostal Deus e Amor do Jardim Casagrande, onde eu congreguei a minha infância toda, tinha uma senhora de 40 e tantos fazendo enxoval, chamaram ela de louca. Podia até falar o nome dela aqui, eu não vou falar porque ela não me permitiu. E eu da mocidade com 18 anos e ela falando pro círculo de oração. Às vezes não tem que nem falar, irmão, compra e fica quieto. Porque vão falar assim: você tá louca, menina? Você é assim desse jeito, você não sabe nem cozinhar um arroz. Assiste o Masterchef. Fé é preparar-se para o evento que Deus estará por cumprir logo, em breve. Alguém pode levantar a mão assim, ó, e pegar. Pega, fecha a mão. Isso é fé. Você veio fazer aqui, sabe o que é fé? Isso daqui, irmão, tem um mundo espiritual assistindo a gente aqui. Essa campanha aqui, o pastor não está fazendo de bobeira. O nosso bispo não instituiu isso daqui porque ele comeu o macarrão e acordou no outro dia pensando. Não, foi Deus que falou. Foi o Senhor, sabe por quê? É porque Ele quer dar, mas você tem que falar assim: eu tenho fé, então já vou providenciar os vasos vazios, porque amanhã vai estar cheio. E ela, acabou meu tempo, e ela foi derramando, e foi derramando, e foi derramando. E a botija estava aqui, ó. A característica de uma botija em relação ao vaso é: o vaso geralmente tem a boca mais larga, a botija tem um gargalo um pouco mais estreito. Eu imagino essa mulher pegando isso aqui, ó, deitando sobre os vasos vazios e olhando para o fundo dela falando: ué, não acaba não? Pronto. É isso. Quem está olhando para minha cara aqui? É isso aqui, ó. Ainda tem. Próximo. Ainda tem. Próximo. No quarto ela já estava, ué. Milagre não se explica. Olha para alguém, vou acabar. Isso aqui me ajude a pregar. Não é jargão de pregador não, que eu sei que é desagradável, toda hora olha pro teu irmão. Mas fala isso só uma vez. Diga para alguém, fala assim: a sua parte. Ensina ele, diga assim, ó: a sua parte é trazer os vasos. Diga: a parte de Deus é providenciar que o azeite não acabe. Se diga para ele: se tem vaso, fique em paz, que o que não falta na Debrais Vargem Grande é azeite do céu para deitar sobre o vaso. Olha o tanto de vaso que tem aqui, Satanás. Levanta a sua mão, levanta, abre o seu pulmão para fazer a tua melhor glorificação, porque azeite tem. Acabou meu tempo. Irmão, sai dessa vida morna. Sai daí. Para com isso. Para de falar que a idade tá tarde, já tem idade demais, que não tem. Não. Você tem. Você pode. E Deus nos trouxe aqui para dizer para você que o milagre Ele vai fazer. Mas faça alguma coisa também. Não adianta jogar o pepino para Jeová descascar. Deus não vai descascar isso aí para você. O que Deus vai te providenciar?
uma faca bem amolada, da Tramontina, boa, de churrasqueiro se preciso. Deus vai te dar o recurso para fazer. Deus não vai cortar o pepino e fazer a salada. Ele te dá a faca e fala assim: saúde eu já te dei, então toma a ferramenta para fazer. Se você entender isso, você ora, mas ao mesmo tempo você vai ter visão de águia. Você vai ver que as oportunidades de fazer as coisas, às vezes Deus já colocou na tua frente faz tempo. Deus quer que você tome uma atitude, mas tenha coragem. Tenha coragem, tenha coragem. E aí eu termino, porque um dia o credor bateu lá. Foi? O credor bateu com 2 pares de algemas nas mãos e está dizendo: senhora, como eu já tenho aqui tanto tempo vindo, a senhora não paga, me dá logo teus filhos aí para trabalhar para mim, que eu tenho que ir embora. Quem sabe até nessa fase, porque eu vou dizer para os senhores uma informação aqui, olhe para mim, escute isso. Azeite era muito caro, tá? Era muito útil e caro. Vou te dar um exemplo. Um vaso de azeite cheio, segundo o texto, lá naquele culto que Jesus estava, que Maria foi oferecer a sua oferta e derramou sobre Cristo o vaso de alabastro. Quem lembra dessa história? Quem lembra disso? Lembra que Judas falou para ela: você poderia vender e dar para os pobres, porque vale quanto? 300 denários. Uma vez eu te expliquei isso aqui. Um denário é um dia de trabalho. Aquele vaso cheio de azeite, um vaso valia 300 dias de trampo, meu irmão. Sabe o que é isso? É um ano inteiro, se você descontar o final de semana. Mas ela pegou e derramou, valia muito. Agora essa mulher tinha um estoque lá dentro, prateleira, tu colocou até etiqueta, tá cheio de azeite lá. Cada um daquele valia um ano de trabalho. E agora o credor vem, ela contratou uma empregada doméstica, eu tenho certeza. Quando foram lá, não tinha campainha, porque não tinha energia elétrica, mas alguém gritou e ela falou: por gentileza, senhorita Maria, minha funcionária, vai lá atender a porta. E ele foi. Chegando lá, quiseram, chama a mulher com os filhos dela. Não, pera que eu vou chamar. E quando a mulher saiu, ela saiu com um pacote de dinheiro, ou de ciclos, né? Porque no Antigo Testamento não tinha moeda corrente, era ciclo de prata e ouro. E o peso daquilo equivalia a uma quantia. E começou a jogar na frente dele assim. E ele de olho aberto: aonde a senhora conseguiu isso? E ela distribuía apontando para cima. Ó, aqui, ó. Conta aí, ó. Que dentro da minha casa aqui Satanás não vai levar ninguém, não. Toma aqui, o Deus da providência não vai deixar eu perder meu filho. Toma aqui. Você queria levar Pedrinho? Toma dinheiro, vai embora. Porque o milagre de Deus brinda a nossa casa. Eles saíram catando prata e ouro, enfiaram na sacola, falaram: muito obrigado. Ela falou: então peraí, tem mais um negócio pra você. Toma aqui meu cartão, que agora você está falando com a maior distribuidora de azeite aqui dessa província. Eu tô rindo da cara do diabo, porque isso daqui é prosperidade para a tua vida, irmão. Você vai ralar, mas você vai chegar lá. Você vai ter que buscar muito, mas você vai chegar lá, viúva. O que é teu tá guardado. O diabo vai lutar para desanimar você, mas a palavra hoje vem com uma injeção no teu braço. E tem um louvor que eu não sei cantar, mas eu só sei: eu não vou parar. Como é que é? Não sei, mas veio ele aqui. Se tiver não alguém... vai parar. Canta aí. Você não vai parar. Esse aí, meu filho. Canta aí enquanto eu tomo água. Você vai chegar. Olha que profeta. Você não vai parar. Você
recebeu essa palavra da parte de Deus aqui? Saia daqui com cara de leão hoje. Vai pra faculdade amanhã e enfrenta essa DP, minha filha. Não para a faculdade, não. Vai pro teu trabalho amanhã com a unção do Espírito Santo e olha dentro do seu chefe e fala: Deus falou comigo que eu não vou parar. Chega na tua casa hoje, olha pra quem tá te atribulando e tá dizendo: pode continuar do jeito que você quiser, eu não vou sair daqui, não vou parar. Só quem entendeu o que Deus disse, bate a sua melhor palma para glorificar o Deus da palavra. Deus abençoe a tua semana.